Salve, salve, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um Papo Renal. Eu sou o Dr. José Neto, sou diretor de ensino e pesquisa do Grupo Nefroclínicas, host do podcast, que nasceu com um objetivo claro: transformar, assim como faz a Nefroclínicas, a vida das pessoas e de seus familiares, daquelas pessoas que têm problema renal, né? Então a gente quer levar informação de qualidade. Antes de eu contar para vocês a respeito do nosso tema de hoje, quem são meus convidados, eu queria que vocês fizessem algo muito simples, mas que é extremamente importante para nós. Então, curtam, compartilhem esse episódio. Vai lá, você está no YouTube, nos sigam no nosso canal. Ative as notificações para que você seja avisado quando novos episódios do podcast forem lançados. Se você está no Spotify, deixa 5 estrelinhas. É uma atitude pequena para vocês, mas super relevante para nós. É isso que nos dá possibilidade de chegar em mais pessoas com esse conteúdo focado aí nas pessoas que têm algum tipo de problema nos rins. E hoje eu vou falar de um assunto que vocês sabem que eu gosto deveras, né? Que vai muito além da doença. A gente vai trazer para o lado da base, do alicerce. Nós vamos conversar um pouquinho a respeito de alimentação. A gente vai conversar um pouquinho a respeito de mente. E a gente tem super convidados para isso. Eu queria apresentar a vocês a Carolina Maia, a Carol, que é bacharel em nutrição, nutricionista pediátrica e adulta, renal, pós-graduada em nefrologia e nutrição renal e atualmente se graduando em nutrição comportamental, que eu acho que é a bola da vez, viu? Acho que você acertou assim na pinta, viu, Carol? Obrigado por estar aqui conosco, super engajada, comprada com o nosso propósito. Obrigado por isso e por estar aqui conosco batendo esse papo. Eu que agradeço, Neto. É uma satisfação imensa trazer um pouquinho desse assunto tão diferente, né? Nos meios aí da nefrologia e da nutrição também. O comportamento alimentar. Maravilha. E é muito difícil separar nutrição de mente, de como... Eu falo que até mais, né? É difícil a gente separar corpo de mente, apesar do ser humano insistir em tentar fazer isso. Infelizmente, a gente tem conseguido lá na Nefroclínicas juntar as especialidades em prol do todo, que acaba sendo o nosso cliente final, os nossos pacientes. E eu tenho muito prazer de estar recebendo aqui a Michele Pinheiro, que é psicóloga formada pela PUC Minas, pós-graduada em psicologia hospitalar, saúde mental e atua como psicóloga do Grupo Nefroclínicas aqui em Belo Horizonte. Bem-vinda, Michele, obrigado aí pela sua presença. Eu que agradeço, né? Espero realmente compartilhar com vocês o meu conhecimento, trazer de forma muito positiva tudo aquilo que eu aprendi, tudo aquilo que eu tenho aprendido, né? E na nefrologia eu tenho engajado muitos assuntos, muitos aprendizados, né? E conhecimento também diante dos pacientes, diante da família e como um todo. Maravilha. E agradecer também a mãe do Cadu, a Jéssica, que está aqui com a gente. Agora eu tenho certeza que se você ainda não deu o like, você vai dar. Estamos aqui com a Jéssica, que é mãe do Cadu. O Cadu tem 3 anos e meio, tem doença renal crônica. A gente vai falar um pouquinho aí da história dele. Ele é paciente do Grupo Nefroclínicas, da doutora Paula Greco, faz diálise peritoneal e vem passando aí, nos últimos 3 anos e meio, acho que uns bons bocados. E a gente vai contar um pouquinho aí como é que a nutrição, como é que a nefrologia, de modo geral, a psicologia, tem te ajudado e ajudado o Cadu, sua família, a vencer essa etapa, esse desafio que certamente vai passar. Bem-vinda. Muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado, viu, Cadu? Obrigado por você estar aqui com a gente também, viu, cara? Vamos lá, deixa eu começar. Eu falo que, infelizmente, existe uma tendência natural de se separar não só as especialidades do ponto de vista médico, né? Coloca-se cardiologia aqui, a nefrologia aqui, a endocrinologia aqui, e também o multiprofissional, né? Então, a nutrição, a enfermagem, a terapia ocupacional, a psicóloga, eles eventualmente estão tratando da mesma pessoa, do mesmo conjunto, porque não se trata só o Cadu, não se trata só a Jéssica, né? Se trata a família e tudo ao redor. Você vai fazer bagunça aí já, cara? E a gente quer conversar um pouquinho a respeito hoje, tanto desse braço nutricional e como que existe essa interseção, para mim óbvia, mas nem tanto para a maioria das pessoas, com a psicologia.
E você trouxe, num papo que a gente teve lá na Nefroclínicas, Carol, a respeito desse tema da nutrição comportamental. Eu estava comentando com você aqui nos bastidores que, para mim, o maior erro de uma nutricionista é prescrever dieta. Eu queria que você explicasse um pouquinho para as pessoas como é que é essa abordagem e por que você acredita que ela pode ser válida no engajamento dos nossos clientes. Exatamente, né? Você falou tudo. Assim, o erro primordial da nutricionista é prescrever de cara uma dieta, né? Primeiro, a gente tem que conhecer o paciente que a gente está lidando, conhecer a família, conhecer os hábitos que essa família tem, porque simplesmente impor que aquele alimento é essencial ou mudar aquele alimento de um dia para o outro é essencial, não é tudo, né? A dificuldade de se mudar um hábito não é de um dia para o outro. A gente faz isso com o conhecimento, com o papo, com saber quais são as preferências daquele paciente. E hoje a gente fala aqui de pacientes muito especiais, né? Que eles dedicam a vida num tratamento muito sério, muito delicado. E assim, eles encaram muito o tratamento de eu vou perder mais uma coisa, deixar de comer. Então, analisar o comportamento desse paciente para eu entender qual que vai ser a melhor estratégia a ser usada na alimentação e, principalmente, criar um vínculo com esse meu paciente é primordial para ele conseguir aderir à minha dieta em posteriores consultas. Legal. Jéssica, deixa eu te trazer para a conversa. Carol levantou uma bola que de modo geral, a despeito de uma pessoa que tenha doença ou um filho doente, comer certo exige deixar muita coisa de lado. É você fugir, eventualmente, daquilo que é hiperpalatável, que é muito gostoso, do que eu quero mais o é impossível comer um só. Quando você tem um filho, e eu tenho 2 em casa, estava comentando, não é fácil fazer com que eu como super bem, não é fácil fazer com que eles repitam os meus hábitos. Eu imagino que para você tem um outro filho, que é o Arthur, né? Sim. Eu queria que você contasse um pouquinho da história sua, do seu primeiro filho, um pouco da história aí do que aconteceu com o Cadu, para a gente depois trazer um pouco dessas dificuldades da nutrição de modo geral e principalmente numa criança aí que tem restrições que vão além do habitual. Quando o Cadu chegou, né, a gente estava acostumada com a criança normal, né? Não imaginava que ia acontecer. E assim, a gente descobriu depois de tudo, depois que ele nasceu, aí a gente veio as suspeitas das malformações. E aí, com 3 meses, a gente teve o diagnóstico. O Cadu tem síndrome nefrótica congênita, que é a malformação no rim, e tinha cardiopatia congênita. Só para o pessoal entender, essa síndrome nefrótica congênita, ele perdia muita proteína na urina, isso, né? Como o rim, ele funciona como um filtro. É como se esse filtro dele fosse mais poroso do que o habitual. E ele acaba perdendo proteína, que acaba sendo um indício de que algo não vai bem. E isso pode evoluir para a perda completa da função renal, que foi o que acabou acontecendo com ele. Desculpa te cortar, isso. Só porque para você já é o dia a dia, né? Você já acostumou com essa terminologia. Então, trazendo o pessoal aqui para a mesma página. Não, isso ele perde proteína e isso faz com que a nutrição dele seja ruim. Então, ele sempre foi muito pequenininho, nunca desenvolveu como uma criança normal. E ele, quando ele começou a alimentar, ele sempre foi... ele tinha seletividade alimentar. Ele não comia qualquer coisa, ele olhava a cor, espessura do alimento. Foi muito difícil, porque o primeiro ano de vida dele, ele praticamente passou quase todo internado. Então, ali na rotina hospitalar, a gente não conseguia trazer essa alimentação mais divertida, como eu queria que fosse em casa, que é o período da formação, o primeiro ano da criança, né? Aprendendo a tocar no alimento, a andar, a arrastar. O Arthur come de tudo? O Arthur come de tudo. É boca boa? É boca boa. Entendi. Porque é engraçado, né? Eu tenho 2 filhos, o meu mais velho é ultra restritivo, não tem um problema sério, igual é o caso do Cadu. E minha pequenininha, pelo contrário, é daquelas que experimenta de tudo. Ela pode eventualmente não gostar, mas ela experimenta de tudo. É a famosa boca boa. Sim. Eu falo, a mesma casa, eventualmente a mesma criação, por mais que a gente acaba fazendo algum tipo de ajuste, até porque
questão de temperamento, de essa psique, né? Por mais que a gente acredite que as pessoas são de uma mesma família, estão ali no mesmo contexto, elas são distintas, né? Então, eu até trazer um pouquinho a Michele para o papo. Como é que é, Michele, assim, porque eu costumo ver a psicologia, principalmente sob o olhar da medicina, às vezes deixada de lado. E eu faço minha meia-culpa. Durante muito tempo, eu subvalorizei. Eu acreditava que aqui está o orgânico, aqui está o psíquico. E o psíquico é uma coisa meio viajandona, tem uma coisa... E tem muita ciência por trás hoje da psicologia. E como que a gente pode melhorar as nossas vidas e as vidas das pessoas que estão ao nosso redor, entendendo um pouquinho mais disso. Como é que você acha que a psicologia pode ajudar famílias como a do Cadu, que a gente no dia a dia, sem ter doença nenhuma, já não é uma coisa mais fácil do mundo. Tendo uma surpresa dessa, como que a gente faz para trabalhar isso e fazer com que a mãe, o pai, a família de modo geral, possa não só aceitar essa condição, como virar essa página e fazer o que precisa ser feito para a gente alcançar um objetivo? Sim. Primeiramente, a gente fala que nós somos, né, biopsicossocial. E aí a gente fala da espiritualidade também, né, que é como um todo. E aí entra muito essa questão, assim, do adoecimento. Quando a mãe começou a falar, a Jéssica, né, começou a falar sobre essa questão da expectativa do bebê, né, do bebê normal, que nasce normal, e aí o bebê dela nasceu com algumas sequelas, com algumas anormalidades, que a gente pode dizer, né? E, assim, traz um impacto de forma muito negativa para a família, na questão que é um pouco assustador, assim, de ter que lidar com isso, assim, de forma de imediata. Além de tudo desconhecido, né? Sim. Porque não é falado na nossa sociedade sobre a doença renal, né? E aí, quando a gente fala em crianças, assusta ainda mais. E a gente está falando de que é uma mudança de vida como um todo, né? Que é como você chegou a mencionar, né? Que a família tem que mudar os hábitos alimentares, mas também tem que mudar toda a rotina. Então, é uma rotina que a família também acaba tendo que trabalhar junto com o tratamento do filho. Eles também trabalham em conjunto em relação... E a gente fala que todas essas informações trazem muito um peso, né? Igual você disse, gerou uma expectativa. E aí, depois veio a frustração de muitas coisas, muitas questões que vêm, né? E fica perpetuando, muitas reflexões. E a gente fala a importância da psicologia aí. O que foi o mais difícil, assim, para vocês? Eu acho que vocês estão ainda numa jornada, certamente tem dores, tem dificuldades. Mas se você olhar para trás, e principalmente porque ele nascer sem o problema é uma coisa que não está sob o nosso controle. Mas, eventualmente, o que de informação, o que você gostaria de ter sido alertada, que hoje você sabe, que talvez você fale assim, poxa, talvez se eu soubesse disso, a jornada teria sido um pouco mais fácil. Tem alguma coisa que te vem em mente? Olha, o mais difícil para mim foi, eu acho que a mudança da rotina, né? Porque o Arthur me pedia um irmão. E aí a gente planejou esse irmão, a gente planejou o Cadu. E aí ele foi gerado e ele nasceu na primeira semana. Foi começando a turbulência do que ele poderia ter. Que além do problema renal, ele tinha um problema cardíaco, né? O primeiro a gente descobriu foi o cardíaco. E aí fomos na cardiologista, fez exame, o Cadu teve que ser internado com 7 dias. Ficou internado, ele continuou inchado e ninguém descobriu o que era. A alergia a leite, supôs várias coisas. Então, demorou até chegar ao ponto de saber que era a síndrome nefrótica, que era algo renal. E a gente veio para cá. A mudança de rotina foi o que mais pegou, principalmente pelo meu filho. Porque ele sentiu muito, ele achou que ter o irmão ali ia ser só brincar, diversão. E aí o Cadu veio e acabou que o primeiro ano de vida do Cadu tirou eu e o pai dele dos olhos dele. Porque a gente veio para Belo Horizonte, internação, o Cadu ficou aqui. E o Arthur ficou lá? O Arthur ficou lá. Ele ficava na casa dos avós e a gente ficou praticamente quase um ano distante do Arthur, pandemia, né? Nossa. Na época era pandemia, o Arthur não pôde estudar, a gente não tinha nem como estar lá para estar matriculando, fazendo esse papel, que os avós não tinham como fazer.
E aí a gente sumiu nesse primeiro ano de vida dele, assim, foi num piscar de olhos, ficamos aqui para descobrir realmente tudo que o Cadu tinha, o que era necessário para o tratamento dele. E devido a como a gente viu que aqui era o melhor lugar para ele estar, a gente decidiu vir embora para Belo Horizonte para poder trazer o Arthur e ficar perto de todo mundo. Porque a primeira vez eu fiquei uns 4 meses sem ver o Arthur. Então foi bem difícil. E aos poucos ele fez terapia, o Arthur precisou fazer terapia, porque não foi fácil para ele, né? Já vem o irmão, já não é assim, a criança já se sente com ciúmes, tem um irmão. E aí vem com tudo isso, ele hoje entende um pouco a situação, as necessidades do Cadu, mas ele é uma criança, né? E toda criança ainda não sabe lidar com as coisas, sente ciúmes. Tem muito adulto que não sabe. Eu tô aprendendo ainda. E o que mais... o difícil para mim mesmo, eu acho que foi a aceitação de ter que ele iniciar a diálise. Para mim foi difícil. E você acha que você foi preparada? Você esperava por isso? Ou foi um completo susto? O que eu quero dizer? A gente, dentro da Nefroclínicas, a gente tende a fazer uma linha de cuidado, que é a pessoa que tem um problema renal, ela é acompanhada periodicamente, e quanto mais grave é o problema, maior a frequência de encontros, no mínimo com a nutricionista, com a enfermeira e com o médico. E conforme necessidade, passa-se na assistente social, passa-se na psicóloga e por aí vai. Essa jornada até ele entrar em diálise, você acha que você foi bem preparada do ponto de vista, olha, o Arthur é uma criança, ele já tem um problema de fato bem óbvio, e vai chegar um dia, provavelmente, que ele vai ter que começar a fazer diálise. Isso estava claro para você ou não? Foi aquele baque do tipo, nossa, vou ter que começar? Não, estava claro. A doutora Paula sempre deixou isso claro. Paula acompanha ele desde o início? Desde o início. Ela conheceu ele na internação, quando a gente chegou no Hospital Vila da Serra. E aí ela acompanhou ele internado. E eu mantinha em contato com ela mesmo de Montes Claros. Ele era atendido por uma nefro lá também. E aí, precisava internar, eu já mandava mensagem para ela, falando que estava indo, ela acompanhou o internado, e após a internação aqui em BH sempre foi ela. E ela sempre vinha falando que o Cadu um dia ia precisar da diálise, aí foi esses 2 anos e 9 meses. Mas mesmo assim, nunca é fácil quando acontece, era a rotina, né? Toda semana a gente tinha que passar por ela, e aí foi para 15 em 15 dias, exame de sangue toda semana, de 15 em 15. Até hoje a gente está de 30 em 30, melhorou muito do que era bem puxado. Nada como referência, né? Sim, nada como Se você chegar para uma pessoa que não faz exame e falar assim, você vai ter que fazer exame todo mês. Ela vai falar, o quê? E o que para você tá aparecendo. E aí, de repente, aparece a nutrição. Fala assim, ó, não pode comer sal, não pode comer nada com potássio. Se ele comer potássio, ele pode ter uma parada cardíaca. Ele não pode comer proteína. Aí você fala assim, o que ele vai comer, né? Arago e alface? Não, água também não dá, não, porque ele pode inchar. Então, é óbvio que eu tô exagerando aqui, mas... exagerando, mas a gente sabe que eventualmente vem umas coisas meio bizarras nesse sentido, né, Carol? Como é que foi reconhecer essa situação? Porque já não é fácil com um adulto. Com uma criança, existe naturalmente uma tendência da gente querer proteger o nosso filho. Sim. E a proteção, às vezes, pode vir através do alimento, né? Com certeza. O alimento, ele acaba sendo um afago, um carinho. Como é que você conseguiu trabalhar isso junto à Jéssica e à família para que a nutrição do Arthur, que indubitavelmente é pivotal para que ele consiga alcançar os próximos passos, e eu acho que isso está muito na sua linha, no que você acredita e que eu acredito também, né, Carol? Como é que foi isso? Conta pra gente. Então, o primeiro momento que a Jéssica entrou no meu consultório, os meus olhos, Neto, não foi no Cadu, foi nela, né? Eu queria saber qual que era a rotina dela, né? Eu queria entender qual era o medo que ela tinha de dar um alimento para ele.
Porque esse entendimento, a gente está se falando de um paciente pediátrico, né? Ele não tem essa consciência de querer comer uma coxinha, né? Quem vai induzir isso seria a mãe. Então, a primeira consulta foi com a Jéssica. Eu acolhi, eu tentei entender aquele contexto dela de o que eu posso dar para o meu filho. Eu não posso fazer certas coisas porque o exame dele está alto. E aí que eu fui conversar e mostrar para ela que não precisava agir desse jeito. Que tudo seria permissível no momento que a gente conseguisse encaixar as coisas, as pecinhas, né, Jéssica? E aí que eu mostrei para ela qual que é a sua rotina. Ela, Carol, eu tenho medo de dar. Então, eu percebi que a primeira coisa dentro da nutrição comportamental, eu tinha que lidar com o medo, né? Então, não adiantava eu falar com ela, olha, Jéssica, a gente não pode dar certo alimento, mas ela estaria com medo de dar para ele de qualquer forma. Então, eu propus para ela fazer uma estratégia que a gente traz aí na pediatria, da escalada do comer, né? O que é a escalada do comer? A gente chegou com o Cadu com muita seletividade, não foi, Jéssica? A gente não tinha muita abertura de comer, ele gostava de coisas muito branquinhas, né? E aí eu fui mostrando para ela, olha, nós vamos devagar, nós não estamos preocupadas agora com o exame. É lógico que isso é a nutricionista falando com a mãe. Mas a nutricionista aqui atrás estava sim preocupada com os exames. Então, eu tinha que planejar a minha estratégia de abordá-la de uma forma que eu conseguisse trazer os alimentos de forma leve e que eu conseguisse atingir os exames dele ficar estável na diálise peritoneal. Então, eu fui falando com ela, vamos fazer essa escalada? E todas as vezes que a gente conversou, era sempre esse medo atrás. E aí eu comecei a passar para ela essa segurança de que ele ia comer. Então, ao momento que cada consulta ou cada ligação e o WhatsApp, a gente ia mostrando para ela que era possível. Porque assim, Neto, o comer faz parte da nossa vida. A gente tem a intuição de que comer é preciso ter calorias, ter energia, ter vitaminas, ter minerais, mas não é só isso. Tem um lado sentimental desse alimento, né? Então, a Jéssica vai falar assim, poxa, mas meu filho é tão pequenininho, será que ele não vai poder comer um chocolatinho? Mas tadinho, ele é doente. E não é nem só ela, né? É a avó, a mãe, a vizinha. Exato, exatamente. E é essa questão que eu queria trabalhar com ela. Porque é ela que vai transferir para ele, que é pequenininho, o hábito. E o hábito, ele se cria reforçando todos os dias o comportamento, né? Então, foi devagarzinho, né, Jéssica? Inclusive, na época da Páscoa, ela falou, Carol, ele comeu chocolate. Eu falei, tá tudo bem. Mas aí, em momento nenhum, Neto, no início da nossa conversa, eu passei para ela um planejamento alimentar. Algo que ela teria que seguir rotineiramente, com quantidades. O que eu comecei a induzir com ela foi a educação nutricional. Então, a partir desse momento, ela conseguiu entender qual que era o manejo. E eu falava com ela, Jéssica, quando o Cadu colocar alguma coisinha na boca que ele nunca colocou na vida, não comemore na frente dele. Comemore internamente, porque isso transfere para ele a sua alegria e daquela hora que ele vai falar, mamãe ficou demais, eu acho que eu não preciso fazer isso, eu não preciso comer. Então, é esse comportamento que a gente observa. É tudo muito o hábito, né? Então, ela entendeu essa parte e foi vendo que cada dia ele foi evoluindo um pouquinho mais. Legal. E eu gosto muito, né, nessa jornada desses últimos anos, dessa última década, eu particularmente mudei muito, não só pessoalmente, mas também com os meus clientes, no que tange a esse alicerce de hábitos de vida. Eu costumo usar muito o porquê. Né? Não adianta você chegar para uma pessoa e falar assim, você não pode dar tal alimento porque ele vai ficar doente. Não, ele já é doente, isso não me convence. Então, talvez para uma pessoa seja, eu quero chegar bem para o transplante.
eu quero eventualmente ver o meu filho crescer. E aí cada um vai ter o seu porquê ou seus porquês. E você falou que você trabalha isso, né? Como é que funciona? Trabalho sim, eu trago para o meu paciente, para o acompanhante, né, a teoria do alvo. Né? Pequenos alvos. Então, a gente traça o que você quer e aonde você quer chegar. E por que você quer chegar, que é essa questão que você está falando. Então, com a Jéssica foi assim, né, Jéssica? Eu falei, qual que é o nosso alvo? É o transplante, né? Então, a gente vai traçar todas as nossas alternativas e as nossas perspectivas na alimentação, focando no transplante. E aí, Neto, eu trago isso muito para todos os meus pacientes, seja os pediátricos, seja os adultos, que o paciente pode ter a doença renal, mas ele não é doente. Quando ele tem essa perspectiva de vida, a chave muda, né? Porque aquela pessoa que fica falando, nossa, o meu filho é doente, nossa, tadinho, ou o paciente adulto fala, eu sou doente. A chave muda, porque ele vira e fala assim, eu sou doente, eu mereço comer isso, né? Não, você merece se nutrir de forma saudável, mas para virar essa chave, eu busco muito o apoio da psicologia. Porque eu tenho que entender qual que é o comportamento emocional que ele está vivendo para que esse eu mereço ou eu tô triste, eu preciso comer, né? Eu preciso, aonde que está essa questão emocional dele? Então, eu tenho que trabalhar com a psicóloga junto comigo para trazer qual que é a estratégia emocional, que aí o campo é dela, né? Para ela conseguir manejar junto comigo a terapia alimentar e a terapia emocional. Eu falo assim, sabe, Neto? Quando o paciente ele não tá bem com ele não tá bem com ninguém. Então, isso que a Carol tá falando faz sentido em relação à percepção. A percepção dele, se é totalmente negativa, se ele não tá bem com ele, provavelmente ele também não vai estar bem com as pessoas ao seu redor, né? Então, a gente fala que isso afeta as relações, afeta a forma do sentir. Então, o comportamento dele vai mudar perante as pessoas, né? E aí, quando eu falei da Carol sobre essa questão da alimentação de forma muito direta, então aquilo que a pessoa está comendo não está satisfazendo. Mas se a pessoa parou de comer, a gente fala, já apareceu um humorzinho triste, sabe? Já ficou entristecido, já não tá bem com ela. E aí tudo já começa a mudar. Michele, a Carol levantou uma bola, inclusive me remeteu a um livro. Quem eu vira e mexe, eu gosto de citar alguns livros aqui, eu acho que podem ser muito úteis. Tem um livro que eu adorei, que é o Mais Esperto que o Diabo. Esse livro ele foi escrito na década de 30, mas ele acabou sendo publicado só agora, há 4, 5 anos atrás, e ele deu uma bombada durante a pandemia. Sim. E na prática, ele mostra um sujeito, que é o Napoleon Hill, que é o escritor, entrevistando o diabo. E o diabo nada mais é do que uma metáfora para a mente. E tem um trecho, logo no início do livro, que ele fala que o diabo respondendo, olha, eu controlo você. Eu controlo 98% das pessoas. Como? E aí uma das coisas que ele fala é pelo medo. Como é que a gente pode abordar o medo? Porque deve ter sido, eu quero escutar a Jéssica, muito difícil trabalhar isso, porque eventualmente dar um pedacinho de chocolate dá aquela sensação, eu estou fazendo mal pro meu filho. Sim. O medo, né? A insegurança, a gente fala como é que a gente trabalha isso nas pessoas para também não descambar, de perder totalmente esse medo, porque o medo ele também protege. Sim, claro. Né? Mas a ponto de também não virar uma coisa onde a pessoa fique completamente embotada. Sim. Eu falo que todas as nossas emoções e os nossos sentir, né, os nossos sentimentos, são os sintomas que estão querendo falar pra gente alguma coisa, sabe? Então, por exemplo, se eu sentir medo, às vezes eu vou sempre ter um ponto positivo e um ponto negativo diante dele. Eu não vou levar como algo de forma redundante. Agora, eu trabalho muito com a Carol em relação a essa questão da ansiedade do paciente. Paciente muito ansioso, né? E aí ele entra pra gente no quesito, assim, aquela ansiedade que tá me controlando, tentando me controlar de uma forma. E aí eu falo muito isso pra eles. Aquilo que você não controla, te controla. Então, assim, vamos identificar os benefícios que às vezes a ansiedade ela nos proporciona. É uma disciplina, é uma organização, ser resolutivo, né? São habilidades que a gente vai desenvolver diante dos sentimentos que são desconfortáveis. Então, eu trabalho diretamente com os pacientes em relação ao enfrentamento. Legal. Ô, Jéssica,
eu não tenho dúvida de que na hora que você descobre que o Cadu tem um problema, vem a imagem do médico na sua cabeça. O médico acaba sendo naturalmente um protagonista nesse cenário. E hoje eu não tenho a menor dúvida de dizer que esse exército de um homem só, ele é insuficiente. Ter pessoas como a Carol, como a Michele, como tantos outros profissionais que a gente tem conosco no grupo Nefroclínicas, isso ajuda demais no conduzir. Eu queria que você passasse se você concorda com isso, se realmente esse trabalho multiprofissional de fato agregou no tratamento do Cadu, e eu falo que não é tratar só o Cadu, né? É tratar a família também. Sim, com certeza, faz toda a diferença. Na questão alimentar, eu sempre pensei, nutricionista vai vir com não pode. E a forma que eu tinha de que sentir que meu filho não tinha nenhum problema era na alimentação. O que eu podia dar, estava tudo certo. E através da Carol, eu vi que um bolo de chocolate, para ele, eu posso mudar a forma de fazer ele e ele vai comer da mesma forma, o bolo de chocolate. E eu trouxe isso, e a família toda hoje tem os hábitos que eu achei que seria difícil até para o meu filho mais velho, mas não foi. Todo mundo come, todo mundo gosta. O sal na comida diminuir, sou eu mesmo que faço o tempero. Ele não come nada industrializado, assim, salgadinha, essas coisas, refrigerante. O Cadu nunca sentiu esse paladar. Então, eu num bolo de cenoura mesmo, eu consegui fazer o brigadeiro de creme de leite com o Nutren. E coloquei todo mundo. Que é o suplemento, né? Que é o suplemento para ele. E troquei a farinha de trigo ou pela farinha de arroz, ou a farinha de coco. Fiz um bolo de chocolate com banana, com uma pitada de cacau, com granola. E assim foi indo, as receitas foi mudando, ele foi aceitando. Ele não aceita fruta. E hoje ele toma todos os sucos de todas as frutas. Eu faço o suco e ele toma. Ainda não toca, não come, mas ele tá aceitando o suco, que ele não aceitava nada. Isso foi melhorando saímos muito. Do não pode para a nutri criatividade, sim, né? E assim, Jéssica, o sentimento era de medo e insegurança. Qual que é o sentimento que você tá tendo hoje? Hoje, até comentei que a Carol falou, guarda a felicidade, a alegria. O pai dele deu ele uma laranja e eu tava no quarto, era que eu cheguei na sala que eu vi, eu já dei aquela... Agora vai. Ele foi jogar laranja lá longe. E eu antecipei que isso ia acontecer. E a Carol falou, isso vai acontecer. Ele jogou longe. Meu filho, eu ia até mandar a foto pra Carol, mas ele não deixou. Mas muda, né, o pensamento ao todo. E vi que a alimentação pode ser formada de várias outras coisas. Não só de uma coxinha que a gente sente aquele sabor. A gente pode reinventar o alimento, né, ao todo. Então, fez toda a diferença. A equipe toda. Na diálise eu tive muito medo. Na nefroclínica tive um acolhimento da parte da enfermagem, de tudo. Então, hoje foi muito importante e está sendo bem legal. Assim, eu tinha muito medo e hoje faz um bem muito grande para o Cadu. Ele começou a andar há pouco tempo. A diálise ajudou isso, intercorrências dele diminuiu. Ele não tem mais internações frequentes igual era antes. Então, fez muito bem para ele a diálise. Estamos aí a caminho do transplante. Que venha. Que Deus abençoe, né? Né, campeão? Gente, assim, adorei o papo. Obrigado aí por terem vindo, compartilhado comigo e com nossos ouvintes, nossa audiência aí a respeito um pouquinho do que é o dia a dia do Cadu e de vocês na Nefroclínicas. E eu queria rodar a palavra aqui para vocês darem a última mensagem. Então, fiquem super à vontade para deixar uma mensagem positiva aí para os nossos ouvintes. E quiserem deixar algum tipo de contato, fiquem super à vontade. Carol, por favor. Bom, aí eu vou puxar, né, a sardinha para nutrição. O nutricionista não é aquele que corta tudo, né? É aquele que adapta tudo. A partir do momento que ele adapta, ele muda hábitos e traz de forma muito mais leve
um tratamento, uma vida, que quer que seja. E aí eu volto a forçar a minha frase, né? Por mais, não é só a doença renal, né, Neto? Eu acho que qualquer doença, que seja ela física, mental, a pessoa não precisa se considerar doente. Perfeito. E eu vou te falar um negócio, Carol, e você sabe o tanto que eu gosto do tema, estudo a parte nutricional, isso mudou a minha vida pessoal, mas a nutricionista que entender de fato que nutrição vai muito além do alimento, muito além. Isso muda completamente a forma. Eu brinco que a nutrição ela é um pouco psicóloga, sabe? Muito. Ela tem que entender muito desse lado emocional, porque o alimento é mexer no cantinho ali que incomoda, né? Então eu falo que a nutricionista tem que ter esse quê emocional de entender a mente humana. Show. Gelli, sua mensagem. Primeiramente eu quero agradecer vocês, né, pelo bate-papo, extremamente muito gostoso, né, me senti extremamente à vontade para poder conversar, falar sobre esse assunto que eu amo, né, mas também quero deixar um recado para as pessoas, né, em relação à minha abordagem, e que não são os acontecimentos que nos afetam, né, mas sim a forma que a gente interpreta esses acontecimentos, que a psicologia está aí de forma muito direta, que é a forma que a gente sente, né, e a gente sentiu, a gente interpretou. Maravilha. Jéssica, muitíssimo obrigado. Cadu, obrigado por você estar aqui com a gente, viu, cara? Agora você já tá com o Bu de novo, né? Fica super à vontade para dar a sua mensagem. E assim, sabe o tanto é difícil ter um filho. 2 não são 2, são 11. É verdade. E quando vem com essas dificuldades, eu imagino o quanto você e sua família tiveram e tem que batalhar. Então, conte conosco e siga com essa garra, com esse brilho no olhar, que eu tenho certeza que você ainda vai contar pra gente a história de sucesso do transplante do Cadu e que ele vai estar comendo alface, rúcula e tomate. Vai sim, eu agradeço pelo convite, né? A equipe da Nefroclínica acolheu a gente assim de uma forma... Tem até pouco tempo que ele está na diálise e parece que eu já estou há muito tempo ali com vocês. Toda a equipe cuidando, acolhendo o Cadu. Ele adora, ele ama estar ali. Chega lá, brinca com todo mundo. É um prazer muito grande pelo estar aqui. E obrigada. E você que ficou conosco até agora, muitíssimo obrigado. Então, se você ainda não curtiu, vai lá, curte esse episódio aqui do podcast do Papo Renal, compartilha, se inscreva aqui no canal do YouTube. As notificações, você pode ativar o sininho aí para saber quando vão sair novos episódios do Papo Renal. Toda semana a gente publica algo novo aí. Se você tiver algum assunto, alguma pessoa que você queira que a gente traga, nos deixe saber. A Nefroclínicas tem como propósito transformar positivamente a vida da pessoa com problema renal, e não só da pessoa, né? De todo o seu entorno. Então a família faz parte, e esse papo aqui com a Jéssica deixou isso muito claro. Então, a Nefroclínicas hoje você pode encontrar em Belo Horizonte, em Volta Redonda, no Rio de Janeiro, em São Luís do Maranhão, em Brasília, em Curitiba. Então, se você pensou em algo relacionado ao rim, nos procure. A doença renal crônica, ela segue crescendo no mundo e ela tem prevenção, ela tem tratamento. Não dá para olhar simplesmente sob o ponto de vista da diálise. Tanto pré-diálise quanto pós-diálise, existe uma jornada muito maior e que, em última análise, está olhando para a pessoa. Grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Valeu!